Alô? 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 Não, você fica falando como gravar porque ele faz mesmo porque tá de forma da
Alô? Alô? Boa tarde, colegas. Desculpa aí pelo barulho. Acho que causei um pouco de barulho. Alô? Alô, alô? Alô? Boa tarde, como estão? Tudo bem, graças a Deus, não sei deste lado. Tudo bem, tudo bem. Consegue ouvir com o microfone? Quando eu ponho, deixa ouvir com o microfone, se vocês não conseguirem ouvir. Vamos ouvir? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu estava a dizer, consegue ouvir com o microfone, quando eu estou com o microfone? Não conseguimos ouvir, nem pouco. Ok. Então, assim, sem microfone, consegue ouvir? Sim, Perfeitamente. Ok. Iremos iniciar com a nossa aula, não é? Aproximadamente a nossa aula vai até 17h30, mas eu penso que até 17 horas já será o suficiente, não é? Então, iremos falar da história da administração. Estão a ouvir? sim, doutor. Exatamente. Iremos falar da história da administração, iremos falar dos antecedentes históricos, não é? Iremos falar de algumas teorias que abordam sobre o surgimento da administração. Falando da história da administração, é difícil definir até que ponto os homens da antiguidade, da Idade Média, do início
do início da Idade Moderna tinham consciência de que estavam praticando a arte da administração, não é? Porque em algum momento se confunde entre o praticar o ato de administração e o não praticar, porque a administração está em todos os momentos da vida do homem, a partir do momento em que o homem começou a ser sedentário. De referir que, segundo relatos históricos, aproximadamente 5.000 antes de Cristo, na Suméria, aliás, os sumérios consideram-se os precursores do início da administração, que esta civilização durou mais de 3.000 anos. Portanto, os sumérios foram os primeiros a tratar dos assuntos de administração. Devido ao quê? Devido às suas cidades que estavam organizadas sob o ponto de vista econômico e arquitetônico. A estrutura das suas cidades mostrava de que, em algum momento, praticava-se princípios de administração, o ordenamento, a sua estrutura arquitetônica, todos esses elementos mostravam que os sumérios foram os primeiros a tratar do assunto da administração. Depois, de seguida, temos os egípcios. Os egípcios, aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, também tiveram a sua participação na evolução da administração. Não é? No que tange ao seu sistema de administração pública, sistemática e organizada. Para além destes dois povos, os sumérios, os egípcios, temos também a civilização chinesa. 1.500 anos depois, os chineses tiveram a sua participação na administração através da Constituição do Shō, com 8 regulamentos e regras de administração. De seguida também temos os turcos otomanos, o Império Turco Otomano, por volta de 1.300 depois de Cristo, tendo este império durado até ao final da Primeira Guerra Mundial. Esta civilização, a civilização otomana, com a sua forma de administração dos feudos, tendo grande domínio na área de navegação, na área do comércio no mar Mediterrâneo, também mostraram indícios de terem praticado uma administração. Iremos falar também de duas instituições que influenciaram fortemente no desenvolvimento da estrutura da administração, nomeadamente a Igreja Católica Romana e as civilizações militares. A Igreja Católica Romana, ao longo dos séculos, a Igreja estruturou a sua organização com hierarquia de autoridade, coordenação funcional, para assegurar a integração dessa estrutura e tendo se notabilizado na administração financeira. Temos também as organizações militares, que influenciaram no aparecimento das teorias da administração, não é? Sobretudo, teve influências na função, no surgimento dos modelos organizacionais, ou as estruturas organizacionais. Um outro aspecto também que contribuiu para o surgimento da administração é a Revolução Industrial, que ocorreu nos finais do século XVIII, tendo terminado. Alô? Alô? Eu disse, o outro aspecto que contribuiu para o fortalecimento da administração tem a ver com
a Revolução Industrial, que ocorreu no final do século XVIII, no intervalo entre o século XVIII e o século XX, não é? Com a invenção da máquina a vapor, no processo de produção, contribuiu significativamente para o surgimento da administração. É de referir que, no final da Revolução Industrial, o mundo já não era o mesmo, não é? Tivemos algumas consequências da Revolução Industrial, nomeadamente o crescimento acelerado e desorganizado das empresas, que passou a exigir uma administração científica. Quer dizer, depois da Revolução Industrial, houve a necessidade de se imprimir uma dinâmica que possibilitasse no surgimento da administração científica como um modelo, com uma metodologia e com procedimentos adequados para tal. Então, com o surgimento ou com o crescimento acelerado e desorganizado das empresas, fez com que as organizações, não é, pudessem adotar uma administração científica capaz de substituir o empirismo e a improvisação. Portanto, nos tempos antes da Revolução Industrial, a administração era feita de forma empírica e de forma improvisa, não é? Então, depois da Revolução Industrial, urge a necessidade de se imprimir uma dinâmica para que as empresas fossem administradas de forma cientificamente, com a ajuda de alguns pensadores. Na época depois da Revolução Industrial, iríamos chamar de Era Clássica da Administração. Na Era Clássica da Administração, iríamos falar de administração científica, sobretudo Frederick Taylor, 1856 a 1915. Alô? Alô? Sim, estamos juntos, doutor. Estamos juntos. Sim, eu estava a dizer o seguinte, que depois, sim, muito bem. Eu estava a dizer o seguinte, que antes da Revolução Industrial, a administração das empresas era feita de forma improvisa, não é? Era feita por pessoas que não tenham conhecimento, pessoas não especializadas na área, não é? Então, por causa dos problemas resultantes da Revolução Industrial, nomeadamente um crescimento acelerado e desorganizado de empresas, muitas empresas iam surgindo por causa da Revolução, um crescimento acelerado das empresas exigiu uma administração científica capaz de substituir essa improvisação, esse empirismo, esse não saber por pessoas especializadas na área, através de ajuda de algumas teorias, alguns modelos que ocorreram depois da Revolução Industrial, nomeadamente a administração científica de Taylor, que ocorreu nos Estados Unidos no século XX, entre 1856 a 1915, não é? Taylor, ele focava-se na divisão do trabalho e enfatizava um trabalho dividido em tempos e movimentos. A organização é comparada a uma máquina, o trabalhador é comparado a uma máquina, não é? Uma organização fechada, desvinculada do mercado. As qualificações do funcionário eram consideradas de forma supérfluas, não eram muito importantes devido à divisão do trabalho, não é? Portanto, Frederick Taylor, ele enfatizava, dava ênfase nas tarefas. Para ele, para uma organização poder atingir a eficácia e a eficiência, as tarefas do setor produtivo, do setor ligado à produção, deviam ser divididos
em bocados, tarefas, pequenas tarefas, e também devia-se cronometrar um período para o exercício dessas tarefas. Portanto, Taylor olhava a organização de baixo para cima. Olhava a organização a partir das tarefas executadas pelo trabalhador até as tarefas mais elevadas na organização. Portanto, para uma organização poder atingir a eficácia e a eficiência, as suas tarefas do setor produtivo deviam ser divididas em tarefas pequenas e a execução dessas tarefas deveria depender da cronometração dos tempos e movimentos. De seguida, temos um outro modelo de análise de administração das organizações, que é a teoria clássica de Julius Henry Fayol, 1841 a 1925, não é? Julius Fayol, não é? Ele estabelece as funções da administração. Quais são as funções da administração? Quem fala das funções da administração é o Julius Fayol, não é? Para ele, a administração tinha a função de planificar, coordenar, organizar, controlar, não é? Planificar, organizar, dirigir e controlar, não é? Para Fayol, ele dava mais ênfase na estrutura organizacional. Portanto, para as organizações poderem atingir a eficácia e a eficiência, dependia da organização da sua estrutura organizacional. Depois do modelo de Julius Fayol, seguimos para um outro modelo, que é a escola das relações humanas, não é? A teoria das relações humanas de Eldon George Mayo, 1880 até 1949. A teoria do comportamento organizacional, não é? Esta teoria procura olhar a eficácia e a eficiência organizacional dependendo de fatores humanos, não é? Procura humanizar e democratizar a administração, não é? Olhando para trás, dissemos que Taylor dizia que a eficácia e a eficiência organizacional dependia da divisão da tarefa dos operários e também do estabelecimento de tempos e movimentos. Para ele, as tarefas deviam ser pequenas, mas também deviam ser cronometradas em termos de tempos e movimentos para que uma organização possa atingir a eficácia e a eficiência organizacional. Enquanto a teoria de Eldon, não é? Julius Fayol, não é? Enquanto a teoria de Julius Fayol focava na estrutura, não é? Para Julius Fayol, ele dizia que para as organizações poderem atingir a eficácia e a eficiência, as estruturas deviam ser bem organizadas, não é? Naquilo para que essas estruturas possam exercer as atividades de planear, organizar, dirigir e controlar. E, de seguida, vai-se para uma outra abordagem de várias coisas, que é humanizar e democratizar a administração. Enquanto os dois modelos consideravam o homem como se fosse uma máquina, o modelo das relações humanas traz uma outra abordagem, dá ênfase nas pessoas, não é? O modelo das relações humanas foi influenciado pela filosofia pragmática, pela psicologia dinâmica, foi influenciada também pelas experiências de Houghton, não é? No modelo das relações humanas, foca-se mais, não é? Faz a transposição
de uma abordagem do homem como uma máquina, ou o homem como homem econômicos, para um homem olhado numa perspectiva social. Não é? A teoria das relações humanas, ela olha o homem, as relações humanas, a interação, o modelo, por exemplo, a estrutura informal, como elementos extremamente importantes para que as organizações possam atingir a eficácia e a eficiência organizacional. De seguida, também temos um outro modelo, que é a teoria comportamentalista. Não é? A teoria comportamentalista, ela a pirâmide de Maslow diz que para as organizações, para os membros das organizações, ou para as organizações poderem atingir a eficácia e a eficiência, dependia da satisfação das necessidades dos seus membros, nomeadamente necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de realização e necessidades de autorrealização. Por outro lado, temos também, na teoria comportamentalista, a teoria X e a teoria Y, não é? A teoria X e a teoria Y de McGregor, não é? A teoria X diz que o homem, por natureza, é um homem preguiçoso, é um homem que precisa de ser controlado, é um homem que deve ser, digamos, todo momento orientado para fazer as suas atividades, não é? É uma teoria que olha o homem numa perspectiva pessimista, não é? Portanto, para as organizações poderem atingir a eficácia e a eficiência na abordagem da teoria X, o homem deveria ser controlado com normas, procedimentos rígidos. Por outro lado, temos a teoria Y, não é? De McGregor, que olha um homem autônomo, um homem com responsabilidade, um homem que tem a consciência, um homem que é capaz de ser dado uma tarefa e atingir, ou ser dado uma tarefa, executar e fazer com que a eficácia e a eficiência organizacional seja atingida. Portanto, a teoria X e Y de McGregor, ela mostra a gestão das pessoas em dois polos, um polo positivista e um polo negativo face à gestão ou face à organização, direção, o controle, o planeamento dos trabalhadores de uma determinada organização. Preocupada com a integração de todas as teorias. A teoria estruturalista procura integrar todos os pontos, todos os pontos fortes de todas as teorias que nós acabamos de mencionar. A teoria de Taylor, a teoria de Elton Mayo, a teoria das relações humanas. Portanto, o modelo estruturalista procura integrar todos os pontos positivos de todas as teorias. Portanto, é uma repetição dos modelos anteriores, olhando pelos seus aspectos positivos. Aqui temos, por exemplo, a teoria das organizações de Max Weber, 1864 a 1920. Não é? A teoria de Max Weber, que se baseia na racionalidade e adequação dos meios aos objetivos ou fins para se atingir a eficácia e a eficiência organizacional. Por outro lado, temos também a teoria de sistemas, de 1970, que passou a abordar a empresa sendo um sistema contínuo de interação com o meio ambiente que o envolve. Como nós vimos, os modelos anteriores eram modelos fechados. O modelo de Taylor, um modelo fechado, não é? O modelo, por exemplo, de Mayo, também um modelo fechado, não é? Enquanto que este modelo, o modelo de coisa, é um modelo
aberto, né? A teoria de sistemas, ou o modelo de sistemas é o modelo aberto, não é? Que passou a olhar a empresa, não é? Como um sistema de contínua interação com o seu meio envolvente, não é? Ao falarmos do meio envolvente, estamos a falar, por exemplo, dos aspectos das oportunidades e das ameaças, não é? Da envolvente externa das organizações, que influencia no desenho das estratégias face às alterações deste meio ambiente. Depois temos a teoria contingencial, não é? A teoria contingencial, a empresa e a sua administração dependem das mudanças do meio ambiente, não é? Como nós dissemos que os modelos anteriores eram modelos fechados, o modelo, a teoria de sistemas e a teoria contingencial passou a olhar a organização como um ambiente fechado, não é? Aliás, um ambiente aberto, que depende das alterações do meio ambiente. Aquilo que nós chamamos depende da conjuntura externa das organizações. Então, é mais ou menos este aspecto que eu queria focar. Gostaria de sentir do vosso lado um pulsar. Alô? Sim, docente, estamos a ouvir. Sim, doutor, estamos a ouvir. Então, gostaria de perceber algumas inquietações, não é? Quais são as inquietações, quais são as preocupações? Alô? Sim, docente. Alguma preocupação desse lado? Sim, tenho uma pequena preocupação. Ok. Na verdade é que eu entrei tarde na aula, Sim, devido a questões de trabalho. sim. Mas docente, num dos pontos, tocou que existem modelos abertos e modelos fechados. Exatamente. Sim. Sim, então eu gostaria de saber quando é que se diz que este modelo é aberto ou é fechado? Ok. Quando é que se diz que o modelo é aberto e o modelo é fechado? Os modelos fechados, não é? São aqueles modelos que ignoram as alterações do meio ambiente. São aqueles modelos que na sua gênese, na sua constituição, ignoram as alterações do meio ambiente. São aqueles modelos que dizem tudo aquilo que acontece fora da empresa não influencia nas estratégias, não influencia no desenho, na reestruturação dos modelos de execução das atividades da empresa. Percebeu? Percebi. Exatamente. Enquanto que os modelos abertos são aqueles que dizem as organizações, as empresas, não é? Dependem, reestruturam as suas estratégias tendo em conta as alterações do meio ambiente. Não percebi, docente. Desculpe. Eu disse, os modelos abertos são Sim. aqueles modelos que Sim. eles planificam as suas atividades tendo em conta as alterações do meio ambiente. Percebi. Percebeu? Sim. Por exemplo, agora estamos numa situação da pandemia, não é? Sim. E vimos que muitas empresas, por exemplo, deixaram tiveram que encerrar as suas portas, não é? Sim. Sim, houve momentos em que os trabalhadores nas organizações trabalhavam em escalas, não é? Sim. Exatamente. Então, essa abordagem é uma abordagem que considera que o meio ambiente influencia nas estratégias da organização. Obrigado, docente. Então, atualmente no mundo que nós vivemos hoje, não existem organizações fechadas. Todas as organizações são abertas. Elas são influenciadas pelos fatores ambientais, aquilo que nós chamamos oportunidades e as ameaças do meio ambiente. Alô? Sim, docente.
Exatamente. Então, são mais ou menos esses aspectos. Depois, temos a administração, não é? A administração, as funções de administração, por exemplo, a função de planear, organizar, dirigir e controlar, tendo em conta todas as áreas de uma organização, não é? A área de recursos humanos, a área de administração, a área comercial, não é? A área de contabilidade, e tendo em conta também os níveis organizacionais. Portanto, a administração é o processo de fazer com que as coisas sejam executadas com eficácia e eficiência organizacional, sendo a eficiência o estabelecimento de métodos, técnicas, procedimentos para atingir um determinado objetivo. Quer dizer, para nós podermos atingir um determinado objetivo, não é? É preciso estabelecer procedimentos, é preciso estabelecer técnicas, é preciso estabelecer parâmetros de execução, não é? Enquanto que a eficácia é atingir a meta, a eficiência, estabelecer procedimentos, estabelecer métodos, e a eficácia, atingir metas, não é? Atingir aquilo que se chama os pontos de chegada na organização. Docente, Sim, a eficácia podemos considerar como resultados? a eficácia sim é resultado, exatamente. Ah, tá bem. A eficácia é resultado, enquanto que a eficiência são os meios, não é? São os procedimentos, os caminhos. Por exemplo, vamos lá dar um exemplo. Por exemplo, terminar o curso de licenciatura em Contabilidade e Administração Pública, aliás, Contabilidade e Auditoria, seria ser eficaz. O resultado. Exatamente. Agora, fazer, por exemplo, esta cadeira de Fundamentos de Administração, fazer a cadeira de Contabilidade, fazer isso seria eficiência. Está a perceber? Alô? É o meio. Sim, doutor, também. Ok, é exatamente isto. A eficiência são os meios, enquanto que a eficácia são os fins, é o fim. Ok. Temos também aquilo que nós chamamos de níveis de administração. Níveis de administração, não é? Temos o nível institucional, não é? Temos um nível institucional que representa a componente estratégica. Uma organização, não é? Ela está dividida em termos de administração e gestão, não é? Ela está dividida em 3 níveis, não é? Temos o primeiro nível, o nível institucional, não é? Onde se desenham os modelos, as estratégias, não é? Temos o nível intermediário, temos o nível intermediário que representa a componente tática, não é? Onde se desenham as estratégias a nível dos departamentos. Está a perceber? Alô? Sim, onde se desenham as estratégias a nível dos departamentos. Uma coisa é fazer o desenho das estratégias para toda a organização, que é o nível institucional. E uma coisa também é fazer desenho das estratégias para um determinado departamento. Por exemplo, o departamento comercial tem suas estratégias, o departamento de recursos humanos tem suas estratégias, não é? Por exemplo, o departamento comercial tem suas estratégias, o departamento de marketing tem suas estratégias. Então, estaríamos a falar no nível de gestão e de administração intermédio, não é? Pode fechar. Depois também temos o nível operacional das organizações, né? O nível operacional das organizações tem a ver com o nível de execução das atividades, né? O nível dos setores das atividades, né? É o último nível de gestão, tem a ver com
as atividades operacionais de uma determinada área, por exemplo, o setor de produção, o gestor que planifica as atividades do setor de produção, nós dissemos que é uma planificação ou uma administração do nível operacional. De seguida, iremos falar da importância da administração, não é? Diz assim que as organizações, é possível que as organizações sejam criadas, não é? Sem administração, não é? As organizações, na sua gênese, na sua origem, eu posso criar, por exemplo, uma organização, não é? Um negócio, não é? Por exemplo, não é? Sem gestão, mas não é possível que esta organização viva, não é? No médio e no longo prazo sem que ela seja administrada. Conseguem perceber? Conseguem perceber? Sim. Sim, doutor. Não é possível que as organizações vivam no longo, no curto, no médio e no longo prazo, sem que elas sejam administradas. Alô? Sim, As organizações, elas precisam de serem administradas porque elas congregam um conjunto de setores. Por exemplo, um administrador, ele tem que ter o domínio de todos os setores que fazem parte da organização. Deve ter o domínio, por exemplo, do setor de contabilidade. Tem muitos colegas, desculpa, doutor. Temos colegas comigo ligados. Alô? Alô, alô? Alô? Oi, docente, estamos ouvindo? Muito barulho aí desse lado. Estamos a ver que tem colegas com micros ligados. Exatamente. Eu estava a dizer que um administrador, ele tem que ter o domínio do setor de contabilidade, tem que ter o domínio do setor de finanças, de recursos humanos, da área comercial, da área de administração. Portanto, um administrador tem que ter conhecimento de todas essas áreas para que ele possa integrar, não é, meios e recursos, não é, com vista a atingir aquilo que são os objetivos organizacionais. É imprescindível que as organizações sejam administradas e geridas. Não é possível, ter uma organização que viva num tempo médio, viva, por exemplo, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 anos, sem que seja administrada. É imprescindível. Por exemplo, planeamento estratégico. É preciso que as organizações tenham um planeamento estratégico. Por causa do quê? Por causa da alteração do ambiente onde as organizações vivem. O meio ambiente, a alteração do meio ambiente, não é? Influencia no redesenho das estratégias organizacionais. Irei falar também das perspectivas futuristas, não é? das organizações. Não é? Alô? Lady, por favor, desliga o microfone. Não estamos ouvindo. Barulho. Doutor, estamos a pedir para desligar o microfone desses estudantes aí.
Tem alguns estudantes que têm microfones ligados. Está muito barulho aí desse lado. Estudante Isaac, está ligado, o microfone está fazendo muito barulho ali. Não. Desculpa, docente, será que não tem como desligar o micro desses colegas aí? Não, Não é possível eu doutor. Eu desligar não aqui. tenho o microfone, não tenho o microfone ligado, não tenho auriculares. Chefe, estou aqui, ah? Estou nessa sala. Chefe, estou nessa sala cá. Estou a dar uma aula de computador. Estou pedindo não me fechar aí. Mas é aqui, sim? Sim, estou aqui. Alô? O meu microfone está desativado, não é o meu microfone que está ativado. Eu acho que o doutor consegue ver quem que está ativado e pode desligar. Aqui, vamos lá ver. Vamos lá. Mas podemos continuar, não é? Podemos continuar assim, docente. Só que com esses colegas com o microfone ligado, será difícil assim. O Isaac já desligou o microfone. Posso continuar? Sim. Sim, Então, docente, temos pode aquilo que continuar. se chamam de... Alô? Temos aquilo que se Sim, chamam de você pode perspectivas... continuar. Sim, perspectivas futuristas, não é? Uma abordagem mais de futuro, não é? Por exemplo, temos o crescimento das microempresas, não é? Também faz com que as organizações reestruturem as suas estratégias e os seus modelos de gestão, não é? O surgimento de novas empresas através da fusão, através da cisão, através da incorporação. Hoje em dia, muitas empresas, por exemplo, nasce uma empresa, não é legalmente reconhecida no mercado, depois de 5, 6 anos, a empresa já não existe, a empresa já fez um processo de incorporação, de fusão e de cisão. Depois, a concorrência forte, hoje em dia, para entrar no mercado é preciso pesquisas de desenvolvimento em determinadas áreas, né? Depois temos taxas elevadas de inflação, não é? Face aos choques externos, não é? Por exemplo, agora estamos a falar, por exemplo, do aumento dos preços dos combustíveis, não é? Estamos a falar também, como chama, da inflação resultante dos custos de produção, não é? E temos também a questão da globalização e o crescimento de globalização, processos de globalização que fazem com que as organizações tenham áreas de intervenção maiores. Temos também a questão da visibilidade maior das organizações, tendo em conta os consumidores, fornecedores, empresas, sindicatos e o governo. Iremos falar também da questão de administrador, não é? Quem é um administrador? Não é? O administrador tem a função de coordenar e integrar os trabalhos de todas as áreas da organização para que os objetivos organizacionais sejam atingidos, não é? Então, a função de um administrador, não é? Aquele que exerce a função de administrar, ele tem a função de coordenar e integrar os trabalhos de todas as áreas de uma organização, não é? Com vista a atingir a eficácia e a eficiência organizacional. O administrador tem a função de planificar, organizar, dirigir e controlar. Temos também aquilo que se chamam níveis, não é? Níveis de administração, não é? Temos nível institucional, não é? O nível de planificação das estratégias, temos o nível intermediário e temos o nível de base ou o nível de execução
das atividades. Depois também temos habilidades de um administrador. Temos habilidades conceituais, habilidades humanas, habilidades técnicas. Sendo as habilidades conceituais é o conjunto de teorias, de modelos, de procedimentos que um administrador tende a ter. As habilidades humanas têm a ver com a interação, não é? Entre as pessoas, tem a ver com as características da teoria das relações humanas, que se foca no processo de interação, no processo de comunicação informal que um administrador tende a ter. Depois temos as habilidades técnicas, que tem a ver com a aquisição de habilidades de uma determinada área específica. E, de seguida, iremos falar também da organização, não é? A organização, que é o segundo passo, não é? Da função de um administrador. Depois de planificar, temos a parte da organização, não é? A organização provém de órgão, não é? Que se chama órgão, empresa, instituição ou entidade, não é? Então, a organização representa um conjunto de atividades, não é? Coordenadas, instituídas, não é? Através do segmento, através do segmento daquilo que são os perfis de uma estrutura organizacional para atingir os objetivos organizacionais. Mais ou menos esses tópicos que eu queria aferir. Peço algumas inquietações aí desse vosso lado. Alô? Alô? Sim, docente, estamos a ouvir. Dúvidas? Algumas dúvidas? Iremos também falar dos objetivos organizacionais, não é? As organizações têm objetivos pré-estabelecidos. Esses objetivos podem ser satisfação das necessidades dos seus membros ou da comunidade que lhes rodeia, não é? O emprego produtivo, não é? Atingir uma determinada meta de acordo com os fatores de produção, terra, capital e trabalho. O retorno produtivo e dos fatores de produção, nomeadamente terra, capital e trabalho, não é? E existem aquilo que são características das organizações, não é? As organizações têm um propósito, as organizações têm os seus membros ou os seus administradores tomam decisões, as organizações têm uma hierarquia e têm um comando. Em seguida, as organizações têm, eles congregam recursos, nomeadamente recursos materiais, recursos financeiros e recursos humanos. Tipos de organização. Temos organizações formais e organizações informais. As organizações formais são aqueles que têm uma estrutura, têm uma hierarquia, existem pessoas que tomam decisões, um organograma, enquanto que as organizações informais são espontâneas, a sua participação, por vezes, tem sido de forma inconsciente, os laços, as organizações informais são caracterizadas por laços de amizade, grupos informais. Organizações também podem ser públicas e privadas, sendo públicas aquelas que foram estabelecidas pelo Estado e têm um interesse de satisfação das necessidades coletivas. Privadas, aquelas que pertencem a entes privados e têm um interesse de aquisição de lucro. Organograma. O organograma
é uma representação gráfica, não é? Onde nós encontramos os cargos, as tarefas e onde nós também encontramos onde se tomam as decisões. Ambiente contextual das organizações. O ambiente contextual das organizações é caracterizado por condições tecnológicas, não é? Condições tecnológicas ou inovação tecnológica. É caracterizado pelas condições legais, legislação diversa. É caracterizado pelas condições políticas, clima político e ideológico. É caracterizado pelas condições econômicas, o nível de alfabetização, distribuição da renda, nível de conflituosidade social, condições demográficas, não é? Condições demográficas, condições sociais, condições ecológicas, não é? Condições ecológicas e condições culturais. Mais ou menos são esses aspectos que eu queria abordar nesta aula de hoje. Alguma questão, alguma dúvida desse lado? Alô? 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 Sim, docente. Alguma dúvida desse lado? Alô? Sim, doutor, eu não percebi bem no ambiente das organizações. Ambiente das organizações, não é? O ambiente das organizações, ele é composto por vários fatores, não é? Imagine, não é? Uma organização, por exemplo, que está a operar na cidade da Beira. Está a perceber? Sim. Ele se depara com vários fatores. Por exemplo, o ambiente político. Está a perceber? Sim, sim. As influências políticas, as influências ideológicas de um determinado ambiente influenciam no desenho de cargos, afugentam, por exemplo, o investimento numa determinada área. Está a perceber? Sim. Por exemplo, os raptos, eles influenciam, essa é uma característica do ambiente, eles influenciam, o que eles fazem? Afugentam o investimento. É verdade. Os aspectos, por exemplo, ligados às leis, às normas, às leis de uma determinada área também podem influenciar para um bom funcionamento, podem, como chama, influenciar para um bom funcionamento de uma organização, mas também eles podem influenciar para que as organizações funcionem de forma deficitária. Da forma? Deficitária. Ok. Percebeu? Alô? Sim, até aqui estamos juntos, doutor. Então, as organizações, elas têm o ambiente, como chama, as organizações são compostas pelo ambiente interno, onde nós temos pontos fortes e pontos fracos. Dentro da empresa temos pontos fortes e pontos fracos. Por exemplo, uma empresa que compra computadores, não é? É um ponto forte. Está a perceber? Alô? Alô, docente, estamos a perceber. Por exemplo, uma empresa que a um dado momento teve um incêndio, é um ponto fraco. Uma empresa que queima um gerador, é um ponto fraco. Uma empresa que sucessivamente está a perder trabalhadores, é um ponto fraco. A inovação tecnológica é um ponto forte. As ameaças, por exemplo, o surgimento de uma concorrência. Está a perceber?
Sim. Exatamente. Não é? Por exemplo, na província de Cabo Delgado, todas aquelas empresas que funcionavam naqueles distritos, muitas das empresas foram fechando as suas portas. Por causa do quê? Por causa das ameaças. Então, as ameaças influenciam na tomada de decisão das organizações. Alô? Sim, docente, estamos juntos. Sim, doutor. Então, é mais ou menos isso. Outra dúvida? Podemos encerrar? São Matias. Podemos encerrar? Docente, eu tenho uma dúvida relacionada ao trabalho, avaliação Não. 3. Não percebi? Eu tenho uma dúvida relacionada à avaliação 3. Tem uma dúvida sobre a avaliação 3? Sim. Qual é a sua dúvida? O trabalho aqui o trabalho tem 2 páginas. Na segunda página, vem escrito aqui avaliação 5. Eu não sei se aquilo ainda faz parte do mesmo trabalho. Vem trabalho é entregar na avaliação 5. Só que depois vem aqui que temos que pôr 5 anexos no trabalho. Eu quero saber se os anexos são do mesmo trabalho mesmo. Faz parte do mesmo trabalho esses anexos aí. Anexos, o que eu sei, anexos, não é? São, como se chama, algumas evidências que você usou, por exemplo, fotografias que você tirou, não é? Por exemplo, os inquéritos que você fez de um determinado trabalho, são todas aquelas evidências que te ajudaram você a fazer trabalho. Então, você anexa no trabalho, é mais ou menos isso. Tá certo. Tá bem. E também Sim. aqui nos recursos vem questionário. Temos que fazer questionário. E esse mesmo questionário deve já estar respondido. Ou só as perguntas? Só as perguntas. Também, e doutor, Sim. só para acrescentar o que está a falar o colega, Sim. vem número 1. Estou a perceber apresentar uma defesa argumentativa sobre o tema. Então, Sim. aí não estou a perceber bem. Sim. Então, tipo, aqui vem apresentar uma defesa argumentativa. Bem, no meu entender, quando se fala de defesa argumentativa, Chefe, é a posso parte. sair e vou levar a minha pasta? É assim, colega, quando se fala de defesa argumentativa, temos aí o tema, né, que é para podermos abordar uma empresa. Então, naquelas questões que nós temos ali sobre a organização de uma empresa, precisamos descrever um pouco os elementos argumentar, os aspectos teóricos, né, de uma organização de uma empresa, antes de interpretarmos a própria empresa. Em poucas palavras, né? Afinal, Nem entendemos nada. Aliás, eu não entendi nada. eu também não entendi nada. Isso que eu disse afinal. Ok, então, vamos continuar amanhã. Obrigado, hein? Amanhã como? Docente, Sim, Perceberam? nem percebi. ainda tem pergunta por responder, E docente. amanhã como? Agora amanhã como? Tchau. Eu vou desligar. Tchau. Tchau. Tchau, docente. Docente, Agora- não percebi Você tá essa parte que vem. Colega, vamos te responder nós. Colega, podemos te responder. Não aguentei ainda. Pegas, a aula terminou? Já terminou a aula, sim. Estava com uma emergência. Mas é assim mesmo. Não, viu quando dizer, abre a pasta ali.
Acho que eu vou fechar as portas ali. Até o Mas, docente disse não me colega, fecharem. esclarecerem uma coisa. Amanhã Tchau, como? tchau, tchau, tchau. Já chega. Amanhã Não, como, mas doutor? Agora, o docente estava onde, afinal? colega, Zé, anima, pô. Esse docente Olha, está Colegas, bem. colegas, Colega, isso é anima, juro. Uma coisa. Então, viste colegas, para eu tenho uma apresentar uma questão defesa aqui. argumentativa Como sobre o tema, é o Esse- quê, afinal? Vou pedir para fechar a porta. Colegas, eu tenho uma questão aqui. Se o docente já foi, Vamos se mas o perguntar docente já entre foi. nós. Colegas, eu tenho uma questão aqui. Colega, Sim, esperem, manda ver. tudo de uma coisa, tudo de me ouvirem. Tá bom, fala aí. Então, quando falam de anexos, esses anexos aí temos que também pode fazer o questionário, né? Pode fazer parte de um anexo. Obviamente, sim, o questionário, Então, as podem ser fotografias. questionários, fotos. Sim. Tira a tua foto Ok. a colar aí. Colega, desculpa, hein? Ok. Tira Alô, a sua colega. foto, porra, aí. Colega, Mas essa foto aí tem que ser foto daquela organização, não é isso? É colega, a foto da desculpa. Eu cortei. organização onde você Tira- faz, onde você fez o Tira a sua inquérito. foto anexa aí. Não é isso. Foto. Foto Tem que de... ser foto da organização que provavelmente estejamos a... Pessoal, em frente, Colega pessoal, sair, Elsa. Parece que são crianças. Colega Ao Elsa. mesmo Tira a tempo. sua- Tira a sua foto anexa aí, sai do barulho. Não é assim. Não, não é assim, colegas. Deixa, Organização ajudem a onde colega, fez não o podem inquérito. fazer isso. Colega Elsa. Sim. Colegas, Alô? podem me ajudarem. Estou a fazer uma pergunta. Na instituição onde você vai fazer pesquisa Ativa a de trabalho, câmera, tira colega. algumas fotos, tira algumas fotos daquela instituição, ou uma empresa. Sim, tira é isso que eu fotos queria do lhe falar. departamento. Sim, tá bem. Essa parte aí já entendi. Mas quando vem escrito Já- o trabalho a entregar na avaliação 5, tudo isto aqui tem que Isso fazer talvez parte. foi um erro. Isso de trabalho, entregar no trabalho 5, esse 5 é um erro, é todo esse trabalho. É um erro. Ok, Ok. agora é a minha preocupação. Sim, manda ver. Assim, eu fiz o inquérito, entretanto, Sim. coloquei lá as minhas perguntas e as respostas. O docente disse que não precisa resposta. Será que tem que retirar as respostas? Sim, consoante o Ah, mas vai docente, né? retirar. O docente só disse coloca lá as questões, só. Lá nos Fazer anexos, mas durante o desenvolvimento do trabalho, devem vir as respostas, mas nos anexos só vê as perguntas. Sim. Durante o desenvolvimento do trabalho, deve lá constar as respostas no desenvolvimento do trabalho, mas as perguntas constam aonde? Nos anexos. Sim. Agora, colegas, agora é minha vez também. Manda ver. Nada a ver. Sobre contabilidade financeira. Alô? Já saímos dessa cadeira, estamos noutra. Sim, sobre contabilidade financeira. Estou a ter dificuldades em usar as fórmulas. Ajudem-me, colegas, por favor. Alô? O problema é isso aí, tinha que nos mostrar no Aí- Excel. Não é nós aí estamos essa a falar só. É muito ampla essa dúvida. Quais fórmulas? Porque tem muitas fórmulas lá. No trabalho 3. No trabalho 3 de contabilidade, aliás, da matemática financeira, né? Existe lá alguns exercícios, não sei se vocês notaram ou não. Acho que tem exercício número 1, aliás, tem 2, parece que tem 3 e parece ter 4. Então, exercício número 2, 3, é aí onde eu estou a ter já as dificuldades de qual das fórmulas devo usar para poder resolver aqueles exercícios. Não sei se me percebe. No trabalho 3,
Sim, sim. De Esse contabilidade trabalho de financeira. campo, esse. Sim, sim. Matemática Não tem financeira, nenhuma. esse contabilidade, sim, desculpe. Ou ainda não Tá bom. fizeram, Essa colegas? fórmula aqui é no diário geral ou na ficha de armazém? Não, Ficha de isso estoque. está a falar de contabilidade. Tu já disse contabilidade financeira? Sim, colega. Sim. Você não está a falar de Epa, matemática financeira? talvez Acredito que eu... querias dizer matemática financeira. Não, matemática financeira já é coisa ultrapassada, já. Ok. Sim. Está me referindo a contabilidade. Contabilidade financeira, no trabalho de contabilidade financeira, ali só tem para fazer diário geral e depois fazer ficha de armazém, que é aquela ficha de estoque, de LIFO e FIFO, custo médio ponderado. Tá bom. Então, qualquer dúvida, acho que é de lançar no grupo do WhatsApp. Ok. Tá bom, colegas. Obrigado. Colegas, aqui no trabalho, no fundamento, aí quando diz fazer argumentação Liga a sua utilizando os câmera, capítulos... colega. É. É um Isso aí, pedido de colegas. tipo, não vais entender assim. Sim, sim. Não é possível isso aí. Só de me responder, me ver já, não é? Tá bom, brincadeira. Manda vir. Quero aproveitar a ver se É a colega Elsa, né? Quero aproveitar a ver já- sua cara. Quero o quê? Aproveitar a ver sua cara, ele. Fala assim mesmo, não mostra a cara. Ah, eu estava a perguntar assim. Aqui vem fazer a argumentação utilizando os capítulos 3 e 5 do manual, assim como as fontes de informações aí indicadas. Não quer dizer o quê? As perguntas, quando falam de fazer a argumentação... Volte imediatamente. O que foi? Colega. Nós temos que fazer que é mesmo questionário. Está ligado ao capítulo 3 e 4 do nosso